Bom, mais um Conecta Pecuária, um podcast aqui da Castrolanda. É um prazer a gente poder estar aqui para participar e principalmente falarmos aqui de ovinocultura, né? Um tema que muito aprazível, que muito nos agrada até pelo trabalho que está sendo feito aqui. Nós estamos aqui com o Tarcísio Bertmaia, da nossa Castrolanda, também aqui com o Álvaro Yamamoto, criador e também parceiro da Castrolanda. Oportunidade de a gente poder falar desse cenário, né, da ovinocultura. Eu queria, Tarcísio, Álvaro, começar falando um pouco desse trabalho da Expedição Bem Brasil, né, de visitarmos o estado do Paraná. Depois da nossa jornada aí pelo estado, pelos 4 estados da região sudeste, né, onde visitamos mais de 250 propriedades, quase 37 mil quilômetros percorridos lá no sudeste, agora a vez aí do estado do Paraná. Eu queria iniciar dizendo da alegria que eu estou visitar o estado do Paraná. A qualidade do que a gente está vendo aqui, a qualidade genética dos animais, em todas as raças que a gente está tendo a oportunidade de conhecer nas propriedades, a preocupação do produtor pelo profissionalismo em trabalhar a atividade, né? Trabalhar a atividade de fato com profissionalismo, com técnicas, com indicadores zootécnicos. Então a gente vê o produtor entrar na atividade de uma forma extremamente profissional e alguns diferenciais do estado do Paraná que, na minha opinião, fazem a diferença, né? Primeiro, a paixão do produtor, a vontade do produtor em trabalhar a ovinocultura. Isso é um diferencial bastante importante, como nos outros estados que a gente visitou. Segundo, a organização dos produtores através de cooperativas e associações. Eu acho que essa diferença ela é fundamental. Esse espírito cooperativista, esse espírito associativista que o paranaense tem, né, e a presença das cooperativas, a presença das associações de produtores, ela traz um diferencial e um facilitador para o produtor de forma muito intensa. E isso é importante porque o produtor, independente do seu tamanho, ele está inserido no mercado. Ele está inserido na assistência técnica, ele está inserido nos processos de compra de insumos, né? Ele tem todo um suporte por trás, que são as cooperativas que têm toda essa estrutura e que é realmente extremamente interessante. E particularmente falando aqui da Castrolanda, né, aí fica mais fácil ainda a gente poder falar disso. Primeiro, relembrar aqui que eu tive a oportunidade de conhecer Tarcísio em 2012, quando nós estivemos juntos participando de um evento do Mato Grosso, né, Tarcísio? Exato. Falando lá da ovinocultura, eu fui falar de um trabalho que a gente fazia lá no estado de Minas Gerais. E Tarcísio foi falar do trabalho aqui da Castrolanda, que naquela época estava na fase de implantação, com alguns anos já funcionando, mas já dentro desse modelo de integração. E aí a gente teve a oportunidade de continuar acompanhando esse trabalho, continuar vendo, e agora culminou com essa oportunidade de a gente estar aqui, né, na Expedição Bem Brasil, de visitando o estado do Paraná. Eu queria exatamente trazer aqui essa discussão para a mesa, para a gente conversar. Como é que foi essa evolução, Tarcísio? Como é que foi lá da implantação até chegar nos dias de hoje? Como é que você viu a evolução, né, desse trabalho do Cordeiro Castrolanda em especial aqui com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na Castrolanda? Bom, sempre foi um trabalho muito bom e também muito desafiador, porque não era uma atividade assim reconhecida, mesmo a nível de Paraná, junto a... Primeiro, o mercado da carne. Não era um mercado que aceitava tão facilmente a carne do Paraná. Uhum. Né? Tinha tradição ainda de trazer de fora. Os restaurantes não valorizavam muito a carne, no sentido de querer ter a carne no cardápio. Então, nós tivemos bastante dificuldade para conseguir mostrar que o Paraná tinha condições, a Castrolanda, de produzir um cordeiro de qualidade. Tanto que quando a gente mostrava, por exemplo, um pernil de cordeiro, na época, o restaurante dizia, não, mas isso não pode ser de cordeiro, está muito grande, carcaça, né? Mas, até explicar que era genética, que era sistema de criação. Então foi um período aí de bastante desafio. Por outro lado, junto aos produtores também, né? Já tem a tradição cooperativista, então foi, nesse sentido, relativamente fácil formar um grupo e começar a trabalhar. Mas faltavam técnicas de produção também. Mesmo as universidades não tinham pessoas especializadas para passar uma orientação e que essa orientação conseguisse chegar de maneira prática aqui. Então, conciliar pesquisa com o dia a dia prático também foi aí um desafio. A gente precisou correr bastante atrás. Felizmente, aí tivemos o apoio e o entendimento das universidades aqui do Paraná, que nos deram um suporte. O governo do estado também
com um programa de apoio aí às cadeias produtivas, nos ajudaram a inserir no mercado, a motivar aí a formação fortalecer as cooperativas. Então, houve um sinergismo. E eu diria assim que a ovinocultura, ela tem esse poder de unir pessoas. Né? Esse é um fato, é verdade. Esses diversos atores, né, que participaram em algum momento, de alguma forma, fez a diferença nesse trabalho hoje para chegar no ponto que vocês estão hoje? Ah, sim, com certeza. O próprio modelo da cooperativa, que tem comitês, tem o grupo de produtor que participa, então a cooperativa é formada por produtores, a cooperativa é dos produtores. Então são eles que dão o tom e o toque de como conduzir, né? Através das reuniões mensais que tem com esse comitê, é feito um trabalho com muita transparência de tudo que ocorre dentro da cooperativa. Então o produtor cria uma confiança de trabalhar dentro do modelo cooperativista. Não significa que não tem desafios, porque trabalha com pessoas, trabalha com dinheiro, com expectativa de resultados e metas. Então ele é sempre bastante desafiador. Mas eu vejo assim que essa evolução que houve no mercado, o mercado cresceu mais do que a produção. Então hoje o nosso desafio é conseguir produtores, aumentar o plantel para que você consiga atender esta demanda de mercado. A partir do momento que, falando pelo menos por Paraná, que eu percebo que houve um aumento do consumo da carne de cordeiro. Nós não temos esse número exato na pesquisa, que talvez seja algo necessário aí, mas o consumo cresceu, a aceitação nos lares, né? O pessoal fala, eu quero fazer um cordeiro. O processo também, que antes só tinha pernil, paleta e costela, hoje tem diversos tipos de cortes porcionados, né? Que facilitam o preparo no dia a dia, não é só a carne de churrasco. Então, tudo isso foi facilitando e aumentou o consumo. E agora, cabe a nós, produtores e organizações cooperativas, conseguir trazer isso ao produtor de maneira que ele sinta seguro em investir, mas que também tenha uma remuneração justa para ele. Fundamental. Senão, o produtor não consegue manter a atividade. Né? Aí entra o produtor, né? A figura do produtor. Você vem de uma tradição, né, de uma família que trabalha em especial com cereais, né? Sim. Mas entrando na ovinocultura, que também faz parte da tradição de família. Como é que foi essa visão de entender esse projeto, esse processo da Castrolândia e entrar de forma profissional na atividade? Exatamente. A cooperativa Castrolândia, esse projeto foi e é fundamental, né, para a nossa atividade com a ovinocultura. Desde criança eu lembro que ao redor da casa, ali nos passos da frente, ali tinha uns carneirinhos, sempre tinha carneirinho, principalmente para manter a grama baixa, né? E eventualmente... A roçadeira prática. Exato. Mas a gente entrou como cooperado no setor em 2017 e desde lá a gente vem trabalhando junto aí para crescer e melhorar a estrutura e cada vez mais, né? Está se tornando profissionais aí nessa área e diversificando também a atividade, né? Não só com a agricultura, voltando um pouquinho para a pecuária, que a gente já tinha no começo, quando meu avô, meu pai chegou aqui na cidade. Que desafios você elenca, aponta nessa implantação e no desenvolvimento da ovinocultura? Na sua opinião, quais são os principais desafios, pensando da porteira para dentro como produtor? O principal desafio é conhecimento técnico, né? Ter pessoas capacitadas para fazer todo o manejo, que tenham todo o cuidado, né? Gostem da atividade, porque é um trabalho diferente da agricultura. A gente está mexendo com animais, né? Seres vivos aí que tem todo um ciclo diferente, né? Exatamente. Esse, na sua opinião, é o maior desafio de ter equipe, de desenvolver, dominar aí o tripé, né? Sanidade, nutrição e a parte de reprodução? Isso mesmo. Tarcísio, como é que foi essa parceria da cooperativa nesse aspecto da assistência técnica? Nós estamos aqui na capital nacional do leite, quer dizer, pecuária não é uma novidade aqui para a região, ao contrário, né? Ela é referência. Mas ao mesmo tempo você tem todo esse trabalho das culturas de inverno, você tem diversas outras culturas que também são bastante pujantes na região, E aí quando você entra
uma atividade que, embora o Paraná seja tradicional na criação de ovinos, como o Álvaro coloca aqui, com uma cultura mais de utilização ali para consumo próprio, para ter os animais lá dentro da propriedade, mas esse viés agora empresarial do processo. Como é que foi esse desafio de trazer essa mentalidade, trazer esses produtores pensando de forma profissional? Então, é um desafio constante, na verdade, né? Quando eu comecei, né, a gente começou com a ovinocultura aqui, realmente existiam alguns pequenos rebanhos, mas os produtores diziam que ele tinha por 2 finalidades. Era o consumo próprio, ali na propriedade, e também quando precisava dar um presente para o gerente do banco ou para a igreja. Ao invés de dar um boi, que era caro, era mais fácil fazer um bingo ali. Então, tinha o presente ali, né? Uma brincadeira, mas depois, quando se pensou realmente como negócio, a gente segue o exemplo das outras cadeias produtivas, né? Se é na agricultura, precisa de técnica para fazer. A terra precisa de ser fértil para que se produza bem. Então, o animal, né, já temos exemplo no leite, para ter alta produtividade, precisa alimentação, que é a base, né? Em torno de 60% do custo de produção é alimentação. Verdade. Pelo menos, não chega mais, né? Dependendo do modelo, mas seria uma média. Aí uns 30% entra em mão de obra e outros serviços internos, e uns 10% medicamentos ou outros cuidados mais específicos, energia, alguma coisa assim. Então, só uma média que a gente analisou. Então, precisa investir na alimentação, que com boa alimentação, animais saudáveis vão se reproduzir. Reproduzindo, tem cordeiro, e aí segue, lógico, os cuidados daí com a mão de obra. Mão de obra é um desafio, porque a nossa região ela demanda bastante mão de obra na área do leite, agricultura, outras atividades, então a gente precisa concorrer com esses outros negócios da própria cooperativa. Mas a gente percebeu que tem bastante, assim, a mão de obra feminina dentro das propriedades, ela ajuda e... É uma opção, inclusive. Né? Agrega valor para... Às vezes tinha o homem que trabalha na fazenda e a mulher ficava meio muitas vezes ociosa ali. Sem ter uma opção. Então, principalmente na época de partos e cuidados, o cuidado da mulher é muito bom. Ela não deixa um cordeiro perecer, ela não vai dormir sossegada, se sabe que tem que cuidar. Tem uma atenção mais refinada ali, né? Isso, tem uma vida, né? E aí a gente foi desenvolvendo. Trouxemos as universidades aqui que nos apoiaram, programas de gestão também, que inclusive faz tema da palestra amanhã, né? Com o Nelson da Pecuária Brasil. Sempre ovinos, que é fazer anotação de dados. Inclusive tem um software bastante interessante, focado inclusive na ovinocultura, né? Que traz desde controle de rebanho a parte de gestão da propriedade como um todo, né? Isso. Mas é um desafio, porque ainda temos dificuldade que o produtor muitas vezes ele não anota, não faz todas as anotações, aí não consegue ter o resultado esperado com a anotação, né? Isso é fundamental, né? Por exemplo, identificação da ovelha, saber se desmamou o cordeiro ou não, saber quando que vai fazer o descarte, etc. Né? Então, são detalhes importantes. Fundamental. E que às vezes passam batida. Porque falar em gerenciamento sem ter informação é gerenciar no achismo, né? Como é que está esse trabalho lá, Álvaro? Como é que você vai conduzir? Como é que você tem nessa implantação, trabalhando aí essa informação, anotação de dados zootécnicos? Desde que a gente começou com a Castellana, ela vem dando todo o apoio, né? Com caderno de campo, agora também com o aplicativo do Sempre Ovinos, né? E a pessoa que cuida lá tem que estar sempre atento para anotar essas informações para que a gente possa fazer uso delas, né? Fundamental. E com isso melhorar os nossos resultados. Porque você tem ali dados fundamentais, né? E aí é interessante até se tocar nesse ponto, Tarcísio, porque eu participo de vários grupos de WhatsApp aí Brasil afora, e é recorrente nos grupos o produtor ficar reclamando de preço, né? O preço está baixo, o preço está isso, o preço está aquele. E quando você começa a trazer dentro dessas discussões, você começa a perguntar, tá, beleza, o preço você acredita que o preço não está remunerador? Vamos deixar o preço um pouquinho de lado. Como é que estão os seus indicadores? Como é que está o intervalo entre partes? Como é que está peso ao desmame, peso ao nascimento?
né? Como é que está a prolificidade do rebanho. O produtor não tem essa informação. O custo, né? Então, tão quanto importante o preço é você ter todas as informações zootecnicas até para entender se você está sendo eficiente na produção. Né? Porque às vezes o produtor pode estar vendendo a R$10 o quilo e está ganhando dinheiro, e o outro com R$15 o quilo está perdendo dinheiro, porque a eficiência, né, dessa propriedade é muito, muito melhor. Você vê isso um desafio de incutir no produtor de ovinos para ter esse gerenciamento de uma forma refinada e permanente? Já foi difícil. Hoje o produtor ele já enxerga a atividade de ovinocultura como mais uma atividade da propriedade. Pode não ser a principal, mas o produtor já não tem mais ela como hobby. É mais uma atividade agregando. Agregando. Ela precisa dar resultado, senão ele para com a atividade. Assim como se ele tem avicultura e não tem resultado, ele vai parar com aquela atividade. Então ele procura hoje já, o produtor está bem mais focado em resultados. Isso aí ajuda muito a cadeia a avançar. Tarcísio, qual é o perfil desse produtor que está participando aqui na região? E até emendando na pergunta, né? Nós temos aí uma tradição da pecuária leiteira aqui, mas a pecuária leiteira vem passando por transformações zootécnicas, técnicas imensas, né, nos últimos anos. E a gente vê hoje grandes propriedades produzindo 30, 40, 50, 100 mil litros de leite. E o pequeno produtor, muitas vezes, quando ele não tem condição de acompanhar isso, a tendência é esse produtor, aos poucos, ir saindo da atividade da pecuária leiteira. E para esse produtor que está na pecuária leiteira, que já tem todo o know-how de produção de alimento, muitas vezes tem estrutura, já tem o manejo, entrar na ovinocultura é muito mais fácil, né? Como é que você vê esse perfil na região? Tem esse pequeno produtor que está saindo da atividade da pecuária leiteira e que tem estrutura, e quem está, como você falou, é mais uma atividade, como é que ele agrega isso nas outras atividades? No início a gente focou mais no agricultor, que é aquele produtor que já não estava na atividade leiteira porque ele não tinha muito interesse no leite. Pecuária, tá. Pecuária leiteira. Ele ia mais para o lado, talvez, gado de corte. E aí, entre gado de corte e ovinos, vai para a ovinocultura, que na nossa região ela apresenta uma rentabilidade melhor. A gente fez esta avaliação. Que o ciclo da ovelha, 5 meses de gestação, mais 4 ou 5 meses, o cordeiro está pronto para o abate. Não tem problema de pisoteio na área de agricultura, né? E consegue concentrar mais e mais valor agregado e conversão alimentar melhor do cordeiro do que o boi. Com isso, então, houve um espaço para a ovinocultura e os agricultores foram os primeiros a aderirem. Agora, nessa segunda fase que vem, são pequenas propriedades que realmente, conforme você falou, elas estão com dificuldades de se manter na atividade leiteira, porque a produção é pequena, as áreas são 5, 10 hectares, são pequenas. E os filhos também, muitas vezes, acabam saindo da propriedade, porque não vê mais um futuro de ampliação, o que é uma pena, né? Mas a cooperativa tem buscado dar suporte técnico mesmo no leite para essas propriedades, tem inclusive parceria com o IDR, e Mater Paraná, para fazer um atendimento mais direcionado e especializado a esse grupo de produtores, pequenos produtores. Eles recebem o mesmo praticamente valor, porque o leite é pela qualidade, né? Sim. Então, produzir o leite com qualidade, ele recebe o valor, a cooperativa valoriza isso. Está preocupada com esses pequenos produtores, procurando alternativas também, né? Porque às vezes o produtor precisa fazer um investimento, renovar a propriedade, o custo é alto, ele já tem 60 e poucos anos, ele pensa, poxa, eu vou entrar mais algum financiamento, alguma dívida. E a ovinocultura pode ser um complemento de renda, ele se aposenta ali, vai trabalhar. E também a outra opção que existe, a gente está analisando, a suinocultura também está crescendo na região. E essa pequena propriedade com 5, 10 hectares, ele pode ter uma granja de suínos, onde a mão de obra para ele já recebe o leitão com 22 quilos e faz a terminação. Um sistema de integração. Onde a mão de obra é bem menor e o valor que ele vai receber é quase que garantido, é difícil ele ter problemas. Então, e sobra tempo para que ele possa cuidar da ovinocultura também,
ter mais ali 50, 100 ovelhas na sua propriedade. Bom, aí nós vamos puxar para o lado da ovinocultura, né, Álvaro? Quer dizer, a suinocultura é importante, mas vamos encaixar a ovinocultura nesse espaço, né? Álvaro, como é que você vê? A gente tem um cenário bastante interessante quando a gente fala de ovinocultura. Eu estou há 19 anos na atividade e não tem um ano, nesses 19 anos, que eu não ouço dizer que falta cordeiro. Né? Falta cordeiro no mercado. Nós estamos precisando de cordeiro. Quer dizer, isso, e nos últimos 5 anos, isso tem aumentado de forma significativa. E nós temos aí uma importação de carne ovina. Né? Nós estamos importando... o nosso consumo ainda é pequeno e mesmo assim 50% do que consumimos ainda é importado. Né? Uruguai, Argentina, Chile e até Austrália nós chegamos a importar o ano passado, um percentual pequeno, mas... Como é que você vê essa oportunidade num cenário de crescimento do consumo, né? O Brasil com todo o potencial, com toda a capacidade do produtor, a gente poder não só abastecer o mercado interno, como também exportar. Como é que você vê isso como oportunidade para o produtor? Isso que você falou é muito verdade, né? Sempre que a gente vai no mercado aí mais especializado, que vê uma carne diferenciada, eu lembro de ver carnes de ovinos importadas, né? Mas agora a gente começa a ver já a marca aí do Cordeiro Castrolanda nessas prateleiras aí dá muito orgulho, né? A gente tem trabalhado comprando esses animais aí para engorda, né? Para conseguir atender essa demanda aí que vem crescendo cada vez mais. Então, esses animais que estão aqui na região, num peso entre 25 e 30 quilos, né? Para terminação. E às vezes até estão precisando importar esses animais aí de outros estados aí para conseguir... atender essa demanda aí do projeto aí com o Cordeiro Castrolanda. Tarcísio, nós tivemos aqui no estado, no Paraná, desde a década de 80, né, como você comentou aqui há pouco, um trabalho bastante intenso do governo do estado no sentido de ter a ovinocultura como uma oportunidade de renda. E nós tivemos aí o projeto Cordeiro Paraná, que passou por diversas fases, né? Iniciou lá na década de 80, nos anos 2000, 2003 para frente teve também um incremento e agora vem aí uma nova fase. Né? Eu tive a oportunidade de estar lá no IDR, em Curitiba, conversando com a equipe técnica do IDR. Tivemos a oportunidade de reunir com a Ovinopar, né? A Associação dos Ovinocultores do Estado do Paraná. E Castro vai ser a primeira unidade experimental aí dentro de um modelo, de um desenho que, diga-se de passagem, você foi peça fundamental ali para escrever, inclusive, esse projeto. Como é que você vê essa nova fase? Como é que você vê isso para a região, né, de Castro e o projeto Castrolanda? É uma forma de demonstrar aos produtores que existe a ovinocultura, treinamento de produtores. Então, citar um pouquinho do que está sendo feito. Nós temos uma necessidade de formação, treinamento de mais produtores. Ok. Então, foi nesse sentido, a gente planejou um centro tecnológico na ovinocultura de produção e tecnologia. Então, ele envolve desde a produção, então um centro de treinamento de produtores, com uma unidade modelo de mais ou menos 100 a 200 matrizes, onde os produtores terão acesso regional a treinamentos, técnicos também, ou universidades, se for o caso. Na sequência, é previsto daí a parte de abate e processamento da carne, também seria um abatedouro prático para uso normal, mas também para treinamento de técnicos e pessoal de outras regiões que queiram implementar. Então, seria um centro de referência. Esse centro de referência, o Paraná todo, todas as associações cooperativas que têm interesse, elas vêm, fazem o treinamento ali da parte de produção, abate, processamento, uma cozinha gourmet para preparo, treinamento também de chefes e desmistificar mais ainda a carne, trazendo líderes de grandes centros urbanos, onde façam esse treinamento. Eles têm uma imersão na ovinocultura, ele vai ver o ciclo completo, vai poder contribuir com a visão dele também como cliente lá. O que poderia ser feito, aproveitamento de mais cortes, enfim. Produtos diferenciados, novos produtos, né? E esse centro, ele é aberto para que possa ser desenvolvido em pelo menos, no mínimo, mais 5 ou 6 regiões do estado. Trabalhar com o apoio do estado e desenvolver essas regiões para que futuramente
se possa fazer uma planta de abate com inspeção federal e na região que mais se desenvolver, e assim fomentar mais ainda a ovinocultura a nível de Paraná e poder exportar isso aí, tanto para outros países, né, ou no mínimo atender a demanda do Brasil. Como é que está esse horizonte de tempo para essas coisas virem acontecendo, a implantação em si? Você tem acompanhado isso mais para e passo? Como é que está isso? Sim, o planejamento ele prevê a primeira etapa, que é a utilização no Colégio Agrícola, área de Colégio Agrícolas do Paraná. Então, no caso aqui em Castro, o colégio já se propôs a providenciar estrutura, alojamento, parte toda de estrutura e os animais. Aí a Castrolanda coordena a parte técnica da produção e treinamento também de produtores. E esse treinamento pode ter parceria com o Senar, com universidades e aí ter uma interação. Voltar aqueles atores de novo que no início você comentou aqui, né? Quer dizer, cada qual fazendo o seu papel ali, né? Exato. Aí esse rebanho que vai sendo formado ali e também na região, produção de matrizes. E aí que entra um diferencial, que a gente vinha falando da parte zootécnica. Sim. Nós não estamos mais, né, preocupados se Cordeiro ganhou um prêmio na Agroleite porque tinha toda aquela característica que era bonitinho e tal. Não é fenotípico só, Não né? é só fenótipo. Nós queremos saber se essa fêmea que está na propriedade, ela está pagando o aluguel dela lá, ela gera resultado ao produtor. Então, para isso, o controle de dados zootécnicos na propriedade é fundamental. O que nós queremos? Mais quilograma de cordeiro. Para ter mais quilograma de cordeiro, tem toda a parte de manejo, mas tem a parte da matriz, que precisa ter mais partos duplos, conseguir desmamar o cordeiro com peso bom, sistema de terminação, né, para ganho de peso. Então, depende de um reprodutor bom, e o Paraná está muito bem servido em termos de genética. Com certeza. O rebanho paranaense das diferentes raças, o pessoal fez um trabalho excelente. Inclusive exportando genética para outros estados. Isso, eu diria assim que excelente o trabalho. Agora falta ao lado do produtor usar a genética de maneira inteligente que gere mais quilograma de carne, não apenas por ser bonito, mas por ser produtivo. Aí o que importa é gancho, é balança, né? Resultado bom, dinheiro no bolso, né, Álvaro? Então esse trabalho assim que foi feito pelo menos nos 20 anos que eu venho acompanhando mais de perto a ovinocultura, nós temos praticamente as raças focadas em carne, com excelente desenvolvimento, algumas já trabalhando com essa visão de partos duplos, de conseguir mais cordeiro por ovelha, né? Então, temos as ferramentas, precisa agora implementar de fato, né? E esse centro de treinamento, né, e aí depois avançando as outras etapas, ele vai desmistificar para que o produtor, eu quero entrar na atividade. Nós temos aqui na Castrolanda, por semana, 3, 4, às vezes 5 produtores que querem entrar na ovinocultura. Mas aí depende de levar numa propriedade que talvez o produtor aceite, não aceite. Então, ele precisa... eu quero começar com 100 matrizes. Ele vai ter uma imersão de como produzir. Ele vai sentir o cheiro da ovelha, ele vai trabalhar no manejo lá. Passou os 3 ou 5 dias de treinamento, sentindo o cheiro de ovelha, ele continua achando que é aquilo. Então, beleza, agora você... Pode seguir em frente. Senão, não entra, porque não é sair numa feira ou numa propriedade, achar bonito, comprar, leva na propriedade, aí ele não tem conhecimento, corre atrás, morre os animais, e aí ele acaba denegrindo a ovinocultura. A culpa é da ovelha, né? E não do produtor, muitas vezes, que não se capacitou para entrar na atividade, né? Álvaro, um novo desenho aí, vai ser um divisor de águas aí para a ovinocultura, na sua opinião? Com certeza. É extremamente importante aí todo esse apoio aí, buscar essa informação para que a gente consiga ter um trabalho cada vez mais profissional e com resultado, né? Fundamental esse profissionalismo na atividade, né? A gente levou muito tempo aí nessa atividade sem esse apoio, mas com esses projetos que estão vindo aí, a gente vê que é uma oportunidade para mais pequenos produtores ou quem não está na atividade também iniciar da maneira correta. E falando de demanda, né? Para a gente entrar agora nesse outro cenário aí de mercado. Você comentou há pouco aqui que foi um trabalho
que vocês fizeram de garimpar, né, efetivamente ali os clientes, trabalhar os restaurantes, mostrar a qualidade dos cortes, né? E a Castrolanda hoje tem uma gama grande de cortes de carne com diferencial para o mercado, inclusive com embalagens práticas para o consumidor, né? A gente teve a oportunidade de ver aí na tela algumas embalagens que vocês estão trabalhando. Como é que foi o desenvolvimento dessas embalagens, desses cortes que a gente está vendo aí? Nós temos aí o lombo, a costela, o pernil, o carré e outros produtos com certeza virão. Como é que foi desenvolver, né, todo esse trabalho, desenvolver essas embalagens, desenvolver os cortes? Vocês fizeram um trabalho de degustação em alguns pontos, os chefes de cozinha, vocês fizeram algum trabalho? Como é que foi essa estratégia, Tarcísio? Olha, é dedicação, trabalho passinho por passinho, né? A gente criando uma confiança em relação aos proprietários de Curitiba, principalmente, chefes, vendo qual que era a necessidade deles, trazendo eles até aqui para conhecer a produção de ovinos, conhecer a parte de frigorífico. Tivemos chefes que vieram aqui no sábado preparar alguns cortes que ele queria que fosse daquela forma. Então foi um trabalho muito bacana, e a gente foi desenvolvendo e percebendo que era possível fazer algo diferenciado. Outros eventos nós fizemos também mais focado à dona de casa, no sentido participando de alguns eventos no Barigui, nas feiras que tinham de carnes lá, alguns eventos da Mercosuper, ouvindo o produtor, ouvindo assim o consumidor final. E, por exemplo, pega um pernil de cordeiro, né, com 2 quilos e pouco. É muito grande para ser. Alguns brincavam assim, poxa, eu vou convidar meu cunhado aqui, o cara vem aqui comer todo esse de cordeiro, né? Não, vamos servir só uma porçãozinha para ele, né? Como é que eu faço? Brincando, né? Então a gente começou com alguns cortes porcionados, evoluímos para caixinha, ainda... Ficou muito prática, né? Ela é prática, então em torno de 500 gramas por corte. Isso facilita, como você falou, né? A dona de casa hoje ela quer praticidade, né? Quer dizer, chegar e preparar. Hoje tem a embalagem assim, mas tem a outra embalagem que é só com o termo encolhível. Você chegar em casa às 6 da tarde, você tira do freezer, deixa ali na pia, enquanto você troca de roupa, prepara alguma coisa, a carne está praticamente descongelada, coloca num teflon, sem tempero nenhum, com um pouquinho de azeite, né, aquilo que preferir, e só o salzinho por cima. É o suficiente, então é super rápido o preparo, não é mais o churrasco daí, né? Já deu vontade de experimentar essa, né? Já começou a dar fome, né? Como é que é ver você como produtor, quando você olha lá para o supermercado, quando você olha para o consumidor, saber que nessa embalagem tem o seu cordeiro lá dentro? É uma satisfação muito grande, né? A gente sempre indica para os familiares, amigos ali, para eles irem lá, olhar na prateleira mesmo, todo o resultado do nosso trabalho, né, que eles experimentem, e essa praticidade realmente ajuda muito a gente a divulgar a carne do cordeiro, que é uma carne muito, muito saborosa, né? Então, é importante ter essa praticidade, né, Tarcísio? Outro detalhe, né, que eu acho que é importante a gente colocar, hoje a atuação da Castrolanda, por enquanto, ela se limita ao estado do Paraná, até por conta da estratégia do abate, que é a inspeção estadual. Como é que está esse horizonte futuro aí? O que vocês pensam para frente? Como é que está esse radar aí? Até para dar esse horizonte também para os produtores aqui. Paraná ainda tem muito a crescer nessa atividade, né? A tendência nossa é crescer. Aqui a cooperativa tem unidades em São Paulo, na agricultura principalmente, leite. E tem produtores lá que estão ansiosos para que a cooperativa inicie o projeto lá de ampliação para ovinocultura lá também, né? Temos alguns contatos aí com empresas interessadas lá também na parte de abate e próprio processamento, né? Porque o objetivo de lá seria comércio daí subindo, claro, para São Paulo. Né? Com certeza. Não iria trazer de volta para cá. Então é algo que está sendo estudado também de ampliação fora do estado. Mas ainda temos bastante aqui. Tem produtores de lá que até entraram em contato. Esse ano trouxeram cordeiro de lá. São 150 quilômetros aqui da divisa, né? Então, a gente está relativamente perto. A logística viabiliza ainda, isso, né? Dependendo do volume,
temporariamente pode-se até trazer cordeiros de lá para cá, para atender o mercado aqui. Mas o objetivo depois é crescimento para lá também. Nós vamos deixar o ovinocultor paulista invadir o Paraná? Como é que é essa história? Acho que tem espaço para todo mundo, né? Pode só ser bairrista demais, não, né? Não, mas aí que cabe a importância disso, né, Tarcísio? Que se você hoje está trazendo, inclusive, animais vivos de outro estado, para o produtor paranaense, que inclusive acompanha aqui o podcast, é ficar de olho e atento nesse projeto da Castrolanda e entender que existe espaço para o produtor e ele pode ocupar essa oportunidade, não só desse cordeiro que está vindo de fora, como também o crescimento que a própria Castrolanda hoje precisa de cordeiro, né? Como é que está esse cenário hoje de abate? Quantos animais vocês estão abatendo? Qual que seria a demanda hoje que você vê no mercado? Agora, em julho, nós abatemos 390 cordeiros, que é pouco perto da demanda que a gente precisaria, né? Então, isso ainda a gente tem um pouco de compra de cordeiro de fora, né? Compramos alguma coisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para atender essa demanda que vocês já abriram nesse mercado. Isso. E aí, outro lado importante também do produtor entender, né, Tarcísio? Porque vocês tiveram todo um trabalho de desenvolver marketing, desenvolver embalagem, trabalhar o consumidor, trabalhar as redes de distribuição, sejam supermercados, próprio restaurante e tal. Não pode faltar cordeiro, né? Porque se abrir o mercado, não pode ter cordeiro hoje, amanhã não ter. Então, a importância de você manter a regularidade de abate e fornecimento do produto, né? Isso. E aqui na região, assim, as atividades concorrentes são grandes, né? Então, na minha apresentação, eu coloco lá, né, o produtor, no inverno, ele pode produzir silagem de azevém, por exemplo, e vender essa silagem pré-secada ao produtor de leite. É o pessoal que consome muita silagem na área do leite. Castro é a capital do leite, né, no Brasil. Sim. E produção aqui regional das 3 cooperativas, mais de 2 milhões e 400 mil litros de leite por dia. É só de Castro, mais de 1 milhão e 200. Então, o consumo de matéria-prima e de silagem de milho, as áreas de agricultura bastante voltadas, né, à produção de alimentos. E aí tem uma concorrência, com certeza, com a ovinocultura. Então, a gente precisa trabalhar direito isso dentro da cooperativa também. Claro. Né, aproveitando os espaços que tem, né, bem desenhado, para que não tenha concorrência de uma atividade com outra. Ela existe, mas de maneira... Pode ser complementar, né? Complementar, exato. Bom, nós vamos caminhando aí para esse final desse nosso bate-papo, né? Aliás, falar de ovinocultura, se deixar, a gente fica aqui o ano todo, né? Mas é importante, eu acho, que a gente deixar essa mensagem aqui para quem acompanha o podcast, né, aqui da Castrolanda, é entender que a ovinocultura é uma atividade crescente, uma atividade de oportunidades, né? Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Álvaro. O Álvaro é nosso também um produtor, é agricultor e tem investido de maneira exemplar aqui na ovinocultura, né? Houve um avanço bem grande, então a gente acredita que esse é uma referência para que a gente possa estar demonstrando a mais produtores também. Mas fica aí, Álvaro. Acho que conforme a gente já conversou bastante aqui, né? A atividade é uma oportunidade para quem quiser entrar diversificar uma atividade na propriedade rural, né? Quem está na agricultura, ou seja, já na pecuária leiteira, ou suína, ou qualquer outra criação. E porque mercado tem, né? Tem demanda. E essa parceria aí, o trabalho da cooperativa dando todo apoio técnico, né? E principalmente na comercialização, esse trabalho aí de desenvolver o mercado com um produto diferenciado. Muito diferenciado. Muito, muito bonito, muito prático. O layout ficou excelente, ficou muito interessante. Realmente é diferenciado aí e vale a pena a gente estar prestando atenção aí e aproveitar para conhecer. Tarcísio. Bom, eu fico feliz em receber aqui você, né? A expedição aí, ó, Bé Brasil, né? Nossa prazer terra. É nosso. Espero ainda a gente vai depois visitar mais produtores, a Agroleite, né? Está acontecendo aí das maiores feiras agropecuárias da América Latina, né? Na área de leite principalmente, mas tem toda a tecnologia na área de agrícola, né? Pecuária.
E ela aproveita para convidar o pessoal, que ela se estende até amanhã. Foi de terça a sexta-feira. Ainda tem um tempo ainda para ir lá. Dá tempo de chegar. Quem está por perto aí não tem custo, a entrada livre, né? Não precisa se cadastrar, só chegar lá. Eu agradeço, assim, eu vejo um dos pontos principais. Eu sou filho de também pequenos produtores e trabalhei sempre no campo, sou veterinário, gosto da atividade. É que a cooperativa ela tem um compromisso social, ela precisa também fazer com que os produtores, tanto para a sustentabilidade dela quanto dos produtores, que os produtores ganhem dinheiro com a atividade na qual eles estão inseridos. Então, o desafio hoje, como um todo, é conseguir que dentro do modelo cooperativista manter esses produtores unidos, né? Que cada um tem seus objetivos e às vezes nem sempre concilia tudo, mas na ovinocultura eu vejo assim um bom caminho, um bom jeito de trabalhar. Tem seus problemas, a gente dentro da possibilidade né, vai resolvendo. Então, assim, a mensagem que eu deixo a quem é ovinocultor hoje, procure acertar as arestas e trabalhe em grupo. A ovelha é um animal que ele dentro da cadeia alimentar, ela tem que estar unida. É gregário, né? O lobo pega, né? Então, Catitu fora da manada comida de onça, né? Isso, exatamente. Então, procura trabalhar unido. Posso não gostar muito do meu vizinho, daquela cooperativa, independente de qual seja, mas sem estar ligado a uma associação e trabalhar junto, é muito difícil evoluir. Então, por isso que a ovinocultura teve aqueles picos, entra e sai, porque quando o produtor é individualista. Então, quer evoluir em qualquer atividade, aquela história, né? Se você quer chegar rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai junto, né? Então, se quer caminhar, seguir firme, vai em grupo. Perfeito. Bom, nós vamos chegando ao final desse nosso bate-papo falando de ovinocultura de corte. Esse exemplo aqui da Castrolanda, que é referência realmente nesse trabalho, e com certeza esse trabalho desenvolvido do Projeto Cordeiro Paraná vai ser modelo para que outros estados venham aqui copiar o que está sendo feito no estado do Paraná. Tenho certeza disso. Conecta Pecuária vai ficando por aqui. Você, produtor aqui da região, não perca a oportunidade. Vá conhecer a Castrolanda, tenha a oportunidade de participar lá de uma reunião do comitê. Eventos vão acontecer aqui para divulgar a ovinocultura na região. Seja mais um produtor fornecedor de cordeiro para esse consumo crescente cada vez mais no Brasil, faltando cordeiro. Não perca a oportunidade, venha ganhar dinheiro junto. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço e obrigado a Castrolanda pela oportunidade de nós estarmos aqui falando de ovinocultura e trazendo aqui o assunto da Expedição Bem Brasil aqui no estado do Paraná. Forte abraço, até a próxima. Obrigado.